Olá, sejam bem-vindos nesse segundo vídeo do Centro de Cultura Coral da USESP. A gente está com uma hóspede especial hoje. Eu queria vos apresentar a doutora Silvia Pinho, mestre e doutora em Comunicação Humana pela Universidade Federal de São Paulo e diretora do Instituto da Voz. Seja bem-vinda. Muito prazer, estou muito feliz de estar aqui, Valentina, com vocês. É uma honra para nós. Eu queria começar com uma pergunta que todo mundo, às vezes, sempre pergunta e nunca fala, mas o que é a voz e como ela funciona fisicamente? Então, a voz é como as impressões digitais. Nenhuma pessoa nesse mundo tem uma voz igual à outra. Pode ter parecido, mas não igual. Então, tem características que são individuais desta pessoa. Como é que a voz é produzida? A voz é produzida através da vibração das pregas vocais. Nós chamamos de pregas vocais, não cordas vocais. São duas pequenas preguinhas que nós temos aqui atrás do pomo de Adão, né, do gogó, que a gente chama, que estão dispostas dessa forma, atrás dessa estrutura, que é a tireoide. E quando nós estamos respirando, essas duas preguinhas se abrem e nós respiramos. E quando nós vamos falar, essas duas preguinhas musculares se fecham. O ar vem por baixo, faz com que elas vibrem como se fosse o bocal de um balão de festa de criança, sabe, de borracha. Então, quando você enche o balão e você faz assim, e ela vibra, é assim que vibram as pregas vocais também. Esse som que é produzido, esse tom que é produzido, como ele vem de uma estrutura que tem uma flexibilidade, essa flexibilidade faz no ar aquilo que nós chamamos de harmônicos. Então eu vou ter um tom fundamental, que vai ser correspondente ao número de vezes que essa preguinha abre e fecha, que vai ser a nota musical, o tom musical, e depois os harmônicos que vêm dessa mobilidade, dessa estrutura, que vai fazer no ar pequenos movimentos junto, né? Então esses serão os harmônicos. Esse som vai então passar através das estruturas do que nós chamamos de trato vocal, que é um tubo, e nós vamos articular esses sons e vamos trabalhar esses sons, fazendo as ressonâncias e fazendo a dicção, e assim a voz e a fala são produzidas. O que são as ressonâncias que você mencionou? Nós temos 3 ressonâncias básicas, né? A ressonância da cavidade da laringe com a faringe onde estão as cordas vocais. E a faringe está atrás da laringe, onde vai o alimento. Mas a faringe tem um papel muito importante também na ressonância. Então nós temos a laringofaringe, que é o fundo da garganta, a faringe, a orofaringe, então a boca mais a faringe lá de trás, que está para trás, e a rino ou nasofaringe, que seria a estrutura do nariz e da faringe lá atrás. Então a cavidade nasal, a cavidade oral e a cavidade da garganta, né? Essas seriam as ressonâncias. Então, dependendo do som, do tom que nós estamos fazendo, nós vamos fazer ajustes diferentes nessas caixas. Por exemplo, um cantor lírico vai cantar um agudo, um som muito agudo, se ele fizer, vai ficar insuportável. Ele precisa dar espaço nesse agudo. Então, como nós damos espaço? Manipulando essas cavidades. Então, o melhor jeito de produzir um agudo bonito, com corpo escuro, seria você levantar o palato mole, fazer algo assim, abrir o fundo da garganta e descer a laringe. Aí nós vamos ter um colorido mais homogêneo, mais harmônico. Se você, por outro lado, deixar a caixinha de ressonância, a laringe alta, o palato baixo, o fundo da garganta apertado, você vai ter a caixinha de um violino. Imagina um violino tocando um som agudo. Fica insuportável se ele for muito agudo, né? Então, você precisa dar uma caixa de violoncelo para um tom agudo, para que esse tom agudo não fique estridente. Por outro lado, você vai fazer um grave. Se você deixar uma caixa muito grande no grave, você não vai ter brilho. Então, dentro da sua garganta, você tem que diminuir os espaços, fazer com que a caixa de ressonância lá de dentro, para fazer esse som grave, seja a caixinha de um violino, para que essa caixinha reforce os sons, os harmônicos agudos desse som grave, para ter brilho. É muito interessante, né? A ideia mesmo que a gente tem muitas possibilidades, né? Como ter o teto da sala móvel e a gente pode mudar o espaço em relação, como você falou, à altura do som, mas também ao timbre, que é a cor, né?
da voz. É muito interessante. Qual é a relação, então, entre os espaços de ressonâncias e o timbre? Com o que é o brilho que você mencionou? Olha, você mencionou uma coisa muito bonita, esse teto móvel que vocês têm maravilhoso. É isso mesmo, é isso mesmo. Você regula o teto e você vai enfatizar frequências agudas, frequências graves, aquilo que você deseja para aquele coro funcionar lindamente, né? Então, o brilho é quando você tem reforço em frequências que são audíveis ao nosso ouvido humano. Então, por exemplo, existe uma coisa chamada formante do cantor, que é um pico de frequência ao redor de 3.000, 4.000 Hz. Essa região é uma região que o ouvido humano escuta muito bem. É a zona de maior sensibilidade do ouvido, 2.000, 3.000, 4.000 Hz. Então, se o cantor consegue ajustar o seu aparelho vocal para que haja uma amplificação nessa região, ele vai ser ouvido. Então, por exemplo, tem vezes que você está ouvindo uma orquestra, a orquestra está lá tocando forte, você escuta o cantor e ele fura a orquestra. E você escuta o canto dele muito bem. Outros, por outro lado, cantam, gritam às vezes, mas não conseguem furar a orquestra. Por quê? Porque eles não conseguem ajustar a caixa de ressonância para ter esse pico de frequência em 3.000 Hz. Por exemplo, eu vou fazer um ajuste aqui bem básico. Eu estou aqui falando com você, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, estou numa determinada frequência. Talvez seja um Lá, 220 Hz. Eu vou manter o Lá. Janeiro, fevereiro, março, abril. Eu não mudei a nota musical, eu estou no mesmo tom, mas eu dei uma ênfase diferente de harmônicos. Então, aqueles harmônicos que eram produzidos aqui, eles vão subir a caixa de ressonância e vão ser amplificados ou abafados. Então, aqui eu estou amplificando um determinado grupo de harmônicos. E aqui, ó, eu diminui a caixinha, subi a laringe, apertei aqui, tudo pequenininho. Então, eu estou agora enfatizando outro grupo de harmônicos. E é assim que o cantor lírico vai buscar isso. Como eu posso descobrir o que sou? Se eu sou soprano, contralto, mezzo-soprano? Então, nós, enquanto fonoaudiólogos, né, os médicos, nós podemos ajudar vocês a descobrirem essa classificação, mas é uma ajuda. Porque o mais importante na classificação da voz é você ouvir a tessitura, o colorido, a região de fácil emissão, a região de beleza da voz. Então, são vocês os mestres para determinar qual é a classificação de voz, mas nós podemos ajudar. Então, por exemplo, vamos pegar um tenor típico que todo mundo conhece, Carreiras. Carreiras é a estrutura de tenor característica, porque é um homem que não é um homem alto, é um homem de pescoço curto, de estruturas pequenas. E com certeza o Carreiras tem cordas vocais, pregas vocais pequenas também em dimensão. Então a dimensão das pregas vocais, ela influencia também? Muito, influencia na tessitura que você consegue fazer, na extensão de voz. Por exemplo, um bebê tem cordas vocais, tem pregas vocais pequenas, por isso que ele emite sons agudos. Ele tem pouca massa soltinha para vibrar, massa de prega vocal. Então ele faz agudo. Uma mulher tem um pouquinho maior, mas é agudo. E um homem tem pregas vocais maiores, 2 centímetros. Uma mulher é 1,5 centímetros. Homem uns 2 centímetros. E quanto mais ele vai se aproximando do naipe de um baixo, são pregas vocais maiores. Geralmente os baixos são aqueles homens que têm o gogó muito proeminente. Então o pomo de Adão bem proeminente. Isso significa pregas vocais grandes. Né? E são homens de pescoço longo, de boca grande. Então são os baixos. Ou as contraltos também, mulheres grandes. Geralmente é assim. Mas você pega um Pavarotti, por exemplo, que era um tenor, mas era um homem grande. Mas provavelmente a estrutura interna dele era delicada, era pequena. Sobre a produção das vogais e das consoantes, que tipo de vogais a gente tem, e consoantes, como são divididas e, sobretudo, como elas são produzidas? Então, isso é a minha tese de mestrado. As vogais, eu fiz uma análise por xeroradiografia da posição das vogais e de que maneira essas vogais reforçam determinadas frequências, determinados harmônicos e dão características. Então é comum a gente falar assim, a gente vê a cantora falar assim, o I eu canto muito bem, eu faço vocalize do I muito facilmente, mas o A
O A para mim é muito difícil. O A é difícil para todo mundo. Para todo mundo, mas tem um porquê isso. A vogal I é uma vogal que, por natureza, fisiologicamente, ela é uma vogal que ela tem muito fechamento glótico. Então, ela tem uma grande firmeza das pregas vocais, ela já fecha mais. Então, se o cantor tiver uma fenda, alguma coisa assim, ele já vai super driblar com esse I. O I já vai ajudar no fechamento. Então, é uma vogal de bom fechamento, é uma vogal de excelente espaço posterior. Quando, se você fizer um I, você vai sentir I, a língua sobe e vem para frente. Então, você abre a caixa de ressonância atrás. Então, dá aquele timbre escuro atrás. E como é pequenininho na frente, I, você tem um timbre claro. Então, tem o chiaroscuro necessário para o canto. Vantagem. É uma grande vantagem o I. Escura vantagem do Né? claro. E é uma vogal que, dentre todas as vogais, é a que mais fecha o palato mole. A campainha tem que fechar lá atrás. Palato mole? Palato mole é a parte mole do céu da boca, que a gente chama de véu. Então, se você fizer assim, oi, você levantou o palato mole, tá? Se você fizer oi, você não levantou o palato mole e você não fechou o palato mole atrás. Para você fazer um som oral, ó, não veio nenhum som para o nariz. Mas por que isso aconteceu? Não veio nenhum som para o nariz porque a campainha, a úvula, fechou lá atrás no fundo da garganta e impediu que o som entrasse, tá? Para dentro do nariz. Agora, se eu puser um tio, o que foi que eu fiz? Eu fiz com que a úvula, a campainha, o palato mole, abrisse. E deixei que o som entrasse para dentro do nariz, tá? Então, é isso que dá o som, a nasalidade ou a oralidade da voz. Nós temos 7 vogais orais, A, E, I, O, U, e 5 nasais, in, on. Dentre as vogais, as 7 vogais orais, qual é a vogal que mais abre o fundo da garganta, que mais abre espaços? É o U. Então, se você fizer a vogal U, você puser a mão, coloca, faz. Veja que a laringe naturalmente desce. Desce. Só que a laringe desce e a língua sobe, ó. Isso que é o interessante e o bom dessa vogal. Porque a laringe desce independentemente da língua. É muito comum o cantor pensar se eu tenho que baixar minha laringe, e ele vai lá, aperta a língua, e aí começa a cantar, parece um patinho, né? Canta assim desse jeito. Então, o cantor lírico tem que ter a consciência de que a laringe vai descer, mas não porque ele pôs tensão na língua. A língua, pelo contrário, vai ficar com o dorso alto. E a vogal U é perfeita para isso. Repara como a vogal U não tem brilho. É dificílimo fazer brilho na vogal U, porque é uma vogal de muito espaço. Mas ela é boa para alongar músculos. Quando você, por exemplo, vai fazer uma atividade física, e a atividade física é corrida. Qual a primeira coisa que você faz na esteira? Alonga a musculatura, não é? Então você alonga os músculos. Qual é a segunda coisa que você faz na esteira? Não é sair correndo. Beber água. Beber água sempre. Mas é caminhar na esteira. Por quê? Porque você vai caminhando, vai acelerando e você vai bombeando sangue para a periferia da perna, para que ela comece a aquecer, receber aquele fluxo de sangue. E com o sangue, oxigênio, calor, nutrição. Depois é que você começa a correr. Então é alongamento, caminhar na esteira e corrida, não é isso? Vamos fazer um paralelo com o nosso cantor de coro. Então vamos começar com U. Bem entubado, porque o que eu quero é alongar músculos. É levantar o palato, é abrir o fundo da garganta, que é a faringe, é descer a laringe, perfeito isso. E alongar as pregas vocais à medida que eu vou indo para os agudos, né? E eu vou subindo lá com o couro vai acompanhando, tudo entubado, porque eu quero trabalhar músculo. Bom, passo 2, caminhar na esteira, levar sangue para essa prega vocal. Então, o que eu vou fazer? O vibrante, o que o vibrante faz? O trrr. Eles chacoalham a prega vocal, eles aumentam essa amplitude de vibração da prega vocal. E quando eles fazem isso, os vasinhos de sangue estão na periferia das preguinhas vocais.
Então isso vai fazendo com que a prega vocal comece a receber mais sangue, vai circulando o sangue rapidamente. O que significa melhor girar? O que é girar a Então, voz? eu estou usando o termo que vocês usam. Você não está girando a voz, você não está... Então, girar a voz seria assim, vou fazer uma voz reta. Não sei se é fácil captar ali para ele. Isso é uma voz reta. Agora, eu vou girar a voz. É diferente isso. O que está acontecendo dentro da boca? O que aconteceu dentro da boca é que, na primeira situação, eu não dei espaço lá para trás. Eu não levantei o palato mole. Lembra que eu expliquei do palato mole, que é a parte mole do céu da boca? Então, se eu fizer assim, faça você assim, oi, faça isso, oi. Você fez cobertura. Cobertura é o ato de levantar o palato, de abrir espaços. O melhor jeito de cobrir é levantar o palato mole. Silvia, muito obrigada. Foi um grande prazer, Valentina. Um abraço para todos vocês.